Boa noite. Boa noite a todos. Hoje nosso tema: dirigir sem se preocupar com a distância dos lugares. Vou aguardar alguém entrar para ver o som, se o som está bom. Daí nós já damos continuidade. Como é que está o som por aí? Tá bom? Fazendo o nosso teste aqui. Ok, então tá bem. Boa noite a todos que estão entrando. Eu vou abrir minha caixinha de perguntas aqui, já deixar no jeito. Ok, som funcionando. Boa noite, Diego. Daniela. Muito bom. Muito bom. Eu tava vendo, fiquei sabendo, né, das inscrições do webinário que tem gente do Rio, de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Nossa, que coisa maravilhosa. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Muita gente entrando aí. Boa noite a todos. A cada live a gente está trazendo um tema diferente, mas eles acabam se interligando, né? Porque uma coisa puxa a outra, daí às vezes eu vou lembrando de alguma coisa, eu vou contando, e assim a gente vai caminhando. Isso mesmo. Ela tá falando habilitados, isso a todos os habilitados que querem ouvir, que precisam de uma orientação, alguns até desacreditados, né? Ah, isso não tem jeito sim, com certeza. Muito bem. Então vamos lá, né, gente? Dirigir sem se preocupar com as distâncias dos lugares. Na verdade, tudo que a gente quer, e eu vejo que cada vez mais, principalmente quem mora nos grandes centros, é facilitar a vida, né? E criar essa autonomia de ir resolvendo as coisas com cada vez mais segurança e escolhendo, né? Tendo essa opção de escolher os trajetos, os horários que eu vou fazer, e aquilo que estava como impedimento em algumas situações, eu tinha um curso, mas é lá do outro lado da cidade, não dá para eu ir, e muitas das vezes não dá para eu ir porque eu preciso ficar na dependência que alguém me ajude, né? Então, vejam como tudo isso vai facilitando e vai fluindo, né? As coisas da nossa vida vão fluindo de uma forma mais tranquila, né? Até a questão de trabalho. Eu atendo várias mulheres que, assim, elas moram no extremo da cidade. Uma ponta é o trabalho e na outra ponta é onde elas moram. E aí elas me contam que 3 ônibus, teve uma pessoa que me falou que pegava 4 ônibus, eu fiquei só imaginando aquilo, né? Tanto a questão da logística, né? Desce de um pega outro, desce de um pega outro, mas também que horário essa pessoa sai de casa, né? Eu fiquei imaginando, puxa vida, como é sacrificante, né? E o carro lá na garagem esperando, né? Esperando ser administrado. Então, esses são os motivos que as pessoas se despertam e vão buscando motivação, né? E coragem, né? Porque para muitas delas é um sentimento ruim de insegurança e algumas até de medo. E então até chegar nesse nível, né? De tomar essa coragem e ir e dar, eu digo, o primeiro passo em direção a essa busca de solução, né? E quando chega, acho que vai batendo o cansaço dessas mulheres que trabalham muito distantes, né? As quais me procuraram. E aí é tipo assim, é aquela gota d'água e aí chega. Não quero mais isso para mim. E aí é onde a gente vai então traçar um caminho de possibilidades, né?
Aí eu coloquei ali como um outro tópico as visitas, né? Ai, gente, coisa tão boa, né? Você sabe que tinha uma senhora que me procurou e ela falou assim: olha, eu vou te dizer bem o que eu quero. E se você me ajudar a fazer só isso, já tá bom. Aí eu falei pra ela: não, mas a hora que eu resolver isso que você tá querendo, vai abrir um campo bem maior. Né? E aí o que ela queria? Eu quero sair da minha casa e ir visitar os meus netos. Porque lá em casa ninguém me leva, eu tenho que ficar implorando. Então eu quero ir lá ver meus netos na hora que eu quiser. Eu falei: ai, que delícia, né? Que coisa boa. E aí eu falei para ela: então vamos, mas você vai perceber, a gente vai fazer o caminho da sua casa, nos seus netos, e ir e voltar e tudo, mas depois de um tempo, mesmo que você faça só esse caminho, depois de um tempo, você vai se sentir tão segura que esse caminho vai ser ampliado. Daí você sai de lá, já quer ir no mercado passar na padaria, e assim vai indo. Quando você menos esperar, você vai estar andando bastante. E isso acaba acontecendo, né? E daí depois, de fato, essa realidade acontece. Então, às vezes, as pessoas têm vontade mesmo, que parece uma coisa tão simples, uma simples visita, mas que tem um significado, né, para a pessoa. Tem uma importância, aquilo gera um prazer, né? E eu acho que a gente fica na vida assim mesmo, buscando os prazeres e às vezes até nas pequenas coisas, nos pequenos movimentos que a gente vai fazendo, né? E ali também eu coloquei passeios, e os passeios podem ser um pouco mais distantes, como ir à praia ou alguma cidadezinha perto e tudo mais, e eu já tenho uma live que eu falo sobre isso, né? Quando é o momento de pegar a estrada e tudo é possível, mas eu gosto de enfatizar, né? A gente tem que seguir etapas, não pular etapas, e daí esse passeio vai ser prazeroso, esse passeio vai gerar tranquilidade, né? Curtir aquela natureza, tudo que tá à volta, e não tenso. Ai, meu Deus. E já saí assim, né? E o que vai ser? E se? E se? Sabe? Então, tudo isso, toda essa liberdade, né? Vai ali agregando e vai ficando fácil. E daí eu não vou mais ficar pensando que, nossa, é tão longe, né? É tão longe para fazer uma atividade ou outra, né? Eu coloquei ali também, voltar a hora que bem entender. Isso acontece muito quando as pessoas vão de carona em uma festa ou algum evento, e aí de repente elas querem vir embora, né? Ou ir embora. Mas daí você tá dependendo de alguém, né? Aí você tem que ficar. Gente, isso é triste. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas é triste você ficar ali no lugar que você não quer mais, ou às vezes até cansada, né? E quer ir embora, e você tem que ficar esperando. Então vocês percebem esse significado tão forte, eu diria, da autonomia, né? Eu pego meu carro, eu vou pelo caminho que eu escolher, do jeito que eu quero, e volto a hora que eu quiser, e tá tudo certo. E ainda me sinto na condição de dar carona, né? Ó, que bacana. E ainda dou carona. E aí é isso que eu tô falando aí. Autonomia e liberdade. Eu coloquei aqui treinar para ser motorista de aplicativo. Eu já atendi também pessoas... E não foi agora nesse processo de pandemia, né? Que muitas pessoas se reinventaram e foram achando outras atividades e tal. Não, mas antes disso, algumas pessoas me procuraram, assim, olha, eu quero ser motorista de aplicativo, mas eu tô muito tempo sem dirigir assim, ainda mais ir para vários lugares na cidade, né? Você não sabe para onde você vai, né? E aí eu falei, ok, então vamos lá. E aí é uma reciclagem, na verdade. Né? Vamos reciclar, tirar as dúvidas e ver qual é a postura que você tem como motorista que não é defensivo, e vamos arrumar isso, porque daí você vai estar se deslocando o tempo inteiro para os mais diversos pontos da cidade e precisa realmente estar convicto do que você está fazendo, está dentro de um padrão que vai te gerar tranquilidade e segurança. E aí bem bacana também esse trabalho que eu fiz. E aí as coisas vão acontecendo. Uma outra questão também que eu coloquei aqui, isso aconteceu agora no processo
nessa época de pandemia, foram as questões das pessoas se tornarem autônomas e cada uma decidindo para que ramo ia e o que ia fazer nessa questão de venda, né? Vender roupa, vender sapato, vender comida, vender joia, vender... Então, eu preciso me deslocar, eu preciso programar, né? Até isso eu dei umas coordenadas, como fazer esse mapeamento, né? Esse mapeamento de direções e trajetos, facilitando, até dentro da economia de combustível também, e se organizando de uma forma que os horários fluam com mais naturalidade para esse deslocamento. Então tudo isso eu fui colocando e também voltando lá. O que é difícil para você, né? O que você acha que ainda te preocupa no trânsito? Então vamos lá, vamos olhar para isso, né? Eu vejo muitas pessoas colocando, eu até abri, né? Eu tenho um link na minha bio pro webinário que vai ter dia 24, na sexta-feira, às 20 horas, e o link tá lá na bio. E algumas pessoas já se inscreveram e entraram no grupo de WhatsApp. E eu já dei uma olhadinha rápida lá, né? Que eu fiquei de responder depois da live. Eu dei uma olhadinha rápida e tem umas colocações lá assim: eu tenho medo de rampa. E então, veja que você não é a única, né? Tem várias pessoas que têm medo de rampa. Então a gente vai olhar para isso com carinho, com atenção, ensinando a técnica, né? Não só de sair com uma embreagem, mas também usando freio de mão em situações mais delicadas. Quem é aqui de Curitiba e conhece o bairro Alto, ele faz jus ao nome, né? Porque tudo lá é alto, né? O que tem de rampa e alguns pontos, rampas assim, fortíssimas. Então e com pare daí, né? Pensa, daí tem um pare e aquela rampa, né, bem íngreme, e aí o freio de mão vai resolver a questão e eu saio com precisão e sem medo. Então ela não me assusta mais. Então, porque tudo isso ficou claro, ficou compreendido, aquilo que eu falo do conhecimento. Quando o conhecimento está em primeiro lugar, eu vou eliminando, eu vou deixando para trás todos os tipos de insegurança, né? Então eu tive essas pessoas aí. Eu coloquei aqui também um outro tópico que eu também já falei isso em uma live, mas como eu falei, né, a gente acaba voltando porque os assuntos vão se interligando. Buscar o filho na escola. E aí eu tive umas situações assim, com algumas mães. Os filhos estudavam no centro e elas moravam em um determinado bairro. Do bairro para o centro era bem distante. Então, a escola que foi escolhida não era ali no bairro da pessoa. Então, era distante. E aí, aquela preocupação, não, eu quero ir de uma forma segura. Ir até a escola e voltar da escola. Aí tem uma situação, assim, bem engraçada. Eu perguntei onde era a escola, eu sempre quero olhar, né, entender bem o caminho. E aí, eu digo assim, olha, eu vou dar a minha opinião de caminho. Nem sempre o caminho mais curto pode ser o melhor caminho. Então, eu já conheço onde é essa escola, então deixa vamos fazer no primeiro momento o meu caminho. E aí, nós fizemos, mas a pessoa ficou um pouco assustada com o trajeto. Ai, Noêmia, eu fiquei um pouco assustada com o trajeto. Eu percebi essa situação aqui. Aí tinha um momento em que de 4 faixas virava 3, me gerou insegurança. Falei, tá tudo certo. Porque eu sempre comento, quando você vai para um lugar, vamos colocar assim, da sua casa para um shopping, dificilmente vai ter só um caminho. Tem 2 caminhos, 3 caminhos, então eu posso escolher. Eu falei, tá bom, então calma, então vamos fazer um outro caminho que você se sinta mais confortável, porque aquele caminho era muita subida, tinha muita subida. Ok, então vamos para um outro caminho, que daí era mais plano, me pareceu um pouquinho mais longe do que o que eu tinha feito, mas tá tudo bem. E daí a gente treina, e daí é aquela sensação, né, que a gente também já comentou aqui, esse bem-estar, né, de estar com os filhos, de buscar, e aí vem conversando, como é que foi, é um momento de estar interagindo com eles, né, é um momento de aconchego, né, isso é tão bom, né, a Rita por aqui, olá, pra creche e voltar a trabalhar, então é isso aí que eu tô falando,
E aí eu treinei essas mulheres. Vamos lá, da casa para a escola, da escola para casa. E como eu estava falando, e às vezes caminhos longos. Então é treino, é treino. E aí, quando você escolher qual é o melhor lugar, o melhor trajeto, no primeiro momento, você pode fazer só aquilo. Eu levo e eu trago. Como eu estava falando agora há pouco. Eu levo e eu trago, eu levo e eu trago. Olha, no máximo, um mês e você já vai estar indo para outros lugares. Dali já vai visitar, dali já vai passar no mercado, dali já vai dar uma chegadinha no shopping, e aí sobe a rampa do shopping, e daí estaciona. E aí aquilo que eu sempre falo, os depoimentos, as mensagens que eu recebo, nossa, Noêmia, lembrei de você hoje. Olha no retrovisor, olha a Pilar lá do estacionamento. Gente, isso é muito bom. Então essas coisas vão acontecendo. Nós estamos falando de facilidade de deslocamento, sem impedidores, com mais segurança e tendo o direito de decidir tudo. Tudo. Como eu estava falando. As rotas, horários. Mudar, de repente mudar, né? Eu tinha uma aluna que falou assim, Noêmia, por favor, eu não consigo entender esse aplicativo. Eu não consigo, eu fico tensa. Eu falei, ok, o ideal do aplicativo é que você deixe ele falando com som, para você não ficar olhando lá nele, né? E aí, quando você ficar em dúvida, estaciona, para e dá mais uma olhadinha. Dá uma olhadinha no trajeto que ele está fazendo, porque de repente ele está fazendo um trajeto que saiu da tua rotina, quando alguém era o motorista e você só era passageira. E aí você fala, nossa, mas esse caminho eu não estou sabendo. E também é interessante olhar o caminho, eu gosto de fazer isso, antes de ir. Principalmente se aquele caminho é a primeira vez que você está indo. Entende isso? Então isso vai gerando conforto. Vocês podem ter certeza. Toda vez que você for em um lugar que você não conhece, e mesmo estando no aplicativo, ele vai gerar uma certa apreensão. Por isso que é bacana. Olhe em casa primeiro, tiro dúvidas, posso olhar uma outra rota, né? Porque o aplicativo também vai te dar rotas, ver qual rota que te é mais confortável, mais familiar. Tem isso também. Tô lembrando aqui agora. Fui dar aula para uma pessoa e nessa mesma situação eu quero aprender ir da minha casa para a escola do meu filho. Não era longe. E eu perguntei, qual é o caminho que seu marido faz? Ela disse, ele vai ali, daí ele pega a BR, daí ele dá a volta ali na BR e daí ele vem. Aí eu falei, eu já sabia onde era a escola, eu falei assim, pois é, mas eu tenho um caminho que você não precisa pegar a BR. Você quer conhecer? Quer fazer? Aí ela disse, sim, eu quero. E aí foi e gostou e disse, nossa, por que será que meu marido nunca fez esse caminho? Eu falei, não sei, porque às vezes a pessoa entra tanto em um condicionamento, se acostuma tanto com o caminho, que nem passa pela cabeça mudar. Mudar pra quê? Você tá acostumado e gosta e tal, né? Aí ela disse, eu gostei bastante desse teu caminho aqui. Mas eu me senti meio estranha, porque eu tô tão familiarizada com o que ele faz. Eu falei, então você pode escolher. Aquilo que você está familiarizada, tá tudo certo, né? A gente não precisa mudar. Ou você treinar mais 1, 2 vezes o meu. Daí ela falou, então tá, eu vou pensar. Aí depois, quando a gente se encontrou novamente, ela disse, não, né, acho que eu vou fazer o teu caminho. Entende isso? Então, também existem as questões de já estar familiarizada com aquele caminho, mesmo sendo passageira, e aí eu não vou insistir em que mude, né? Não, tá tudo certo. A não ser que eu perceba que o grau de segurança da pessoa ainda não está compatível com aquela manobra. Aí eu aconselho e às vezes até insisto, olha, eu acho melhor a gente rever isso. Porque tudo é uma questão de tempo, né, gente? A gente vai começando nos passos lentos, daí vai acelerando e vai aumentando os processos de ensinamento e vai treinando, e quando a pessoa menos espera, tem gente que fala assim pra mim, Noêmia, eu não tô acreditando que eu estou aqui, porque eu não falo, né? É o poder da escolha, né, Diego? O Diego tá falando, é isso mesmo, o poder da escolha.
Não pode ser imposição, né? Então, daí eu nunca falo para aluno o que eu vou fazer na próxima aula, eu nunca falo. Porque se eu falar, tem umas que nem dormem, né? Então eu vou tranquila, e eu vou levando, e vou indo pro centro, e vou indo pro movimento, e tô colocando em uma rua mais movimentada. Aí, de repente, eu falo assim, você sabe onde você está? Ela fala assim, meu Deus, Noêmia, eu sei. E eu não tô acreditando que eu estou aqui, que eu estou na Sete, que eu estou na Félix Poli, que eu estou na Silva Jardim. Eu falei, então, você está aqui. Como é que você está se sentindo? Ai, meu Deus do céu, que sensação boa, né? E às vezes nem tanto. Às vezes a pessoa fala, ai, Noêmia, eu tô... Ai, meu coração acho que vai... Eu falei, então calma, que a gente vai sair daqui. Daí eu vou saindo e volto pro bairro. Aí eu espero mais um pouquinho, mais uma aula, aí eu vou de novo. E vou tentando até ver o momento em que aquilo já está mais natural, né? Então é todo um processo. E aí a gente vai ver depois com o tempo, que não vai se preocupar com a distância dos lugares e onde eles ficam e por onde eu vou passar, né? Tudo vai ficando mais tranquilo, vai ficando mais leve, né? E tá tudo certo. Gente, que maravilha isso tudo, né? Que maravilha saber que existe essa solução, existe essa oportunidade e eu quero reforçar aqui. Pensem sempre sobre isso. Que hoje de manhã eu estava falando, né, na minha live de hoje cedo, eu já tentei uma vez e não deu certo. Então vejam que às vezes a forma como foi feita não foi a mais adequada, né? Faltou o ensinamento certo, às vezes a pessoa que estava junto não tinha muita paciência, né? Quantas mulheres que eu escuto assim, ai, Noêmia do céu, com meu marido não dá certo, porque ele já gritou comigo na primeira quadra. Então veja que não tem só uma pessoa que me conta isso, são várias. Mas eles não fazem por mal, é porque eles já querem que dirija do jeito deles. E pessoas que já dirigem há 20 anos, 15 anos, entendem? Já tem outra visão. E muitas das vezes não conseguem entender como assim? Como assim que você não consegue reduzir de terceira para segunda? Não tô entendendo. Como assim que você tem que olhar no câmbio para saber em que marcha que tá? Entende isso? E é assim, é porque a experiência deles e a vivência é outra. E então aí, veja, daí, infelizmente, algumas tentam, né? E daí não foi tão bom assim, daí já quer desistir. Mas não dá pra desistir não, gente. Não dá pra desistir não. Se você é uma daquelas pessoas que entrou lá pra se inscrever no meu webinário e já está no grupo de WhatsApp, vocês estão vendo lá as conversas, né? E algumas elas se repetem. As histórias se repetem. E é bacana que eu tô vendo lá. Eu fiquei doida pra já responder, mas eu falei, não vou dar conta. Eu preciso fazer minha live. Uma vai dando força pra outra, é isso aí mesmo. Mas eu tô na mesma situação. Não, mas vai dar certo, né? Tão bacana isso. Então daí elas vão criando um poder de força. Sabe o que é isso? Poder de força. E esse poder de força leva essas mulheres pra cima. Daí quando alguém vem com uma fala negativa, eu já tentei umas 3, 4 vezes, eu já tô querendo desistir. Aí outra vem e fala, não, desistir do teu sonho, né? Olha lá, a Rose tá falando assim, eu tô na Isaac. O dia que eu botei a Rose na Isaac, ela falou, Noêmia, aqui tem muito movimento. Eu falei, eu tô sabendo, mas eu precisava testar, né, gente? Então é isso, então essas mulheres, elas dão força uma para outra e vamos, e a gente vai conseguir. E aí, claro, cada uma vai traçar sua escolha, sua opção e seu caminho, né? Mas tem como, gente, dar esse grito de independência, esse grito de liberdade, né? Então vejam lá, se você não se inscreveu ainda pro meu webinário, se inscreva para você entrar nesse grupo também e escutar lá as pessoas contando suas histórias, né? Algumas se repetem, outras contam histórias assim, diferentes, né? Diferentes histórias assim de que, puxa vida, eu já tentei uma coisa, já tentei outra, né? Então, as mais diversas histórias. Mas a gente vai vendo assim. Então, voltando lá, que eu gosto de frisar isso. Gente, o conhecimento vai abrir uma porta de possibilidades. Vocês percebem isso? E não é só na questão do volante, nas mais diversas áreas e nas mais diversas atividades que a gente quer fazer.
Quando, eu quero ser isso, eu quero abrir aquilo, eu quero, vamos colocar aí, falar inglês, eu quero um trabalho, mas eu não sei falar nenhuma língua, eu quero um trabalho, mas exige carteira, mas eu não tenho nem carteira. Vocês estão entendendo? Carteira de motorista. Então, quando eu busco o conhecimento e o caminho que me leva a adquirir esse conhecimento, as portas vão se abrindo. E a gente vai vendo o novo surgindo e as possibilidades aparecendo. E aí você vai criando o empoderamento e também aumentando a autoestima. A autoestima, porque daí você vai vendo, opa, eu consegui. E é muito interessante, gente, porque eu escuto essa fala. Nossa, Noêmia, se eu conseguir voltar a dirigir, eu consegui, Noêmia. Agora eu tô entendendo que eu consigo outras coisas. Percebe isso? Porque você vai quebrando crenças limitantes. Crenças limitantes. Que às vezes até de falas de alguém da casa, do passado, né? Até já contei uma história aqui. Que o avô falava para a mãe e a mãe tinha medo e isso a filha escutava, então a neta escutava, né? E vivendo a situação da mãe e o avô falava assim, dirigir não é coisa de mulher, é coisa de homem. Né? Então daí vai quebrando, né, esses paradigmas, daí quando consegue a autoestima vai lá em cima e fala, então agora eu consigo. Se eu conseguir isso, eu consigo outras coisas. E aí vai aparecendo, sabe, gente? Porque o movimento, né? O movimento, a tendência do movimento é te levar para frente. A tendência do movimento é te levar para cima. Principalmente se você entra no movimento. Agora, se você deixar um movimento negativo ficar à sua volta, a primeira coisa que vai acontecer é não sair do lugar, né? E aí quando as pessoas vêm com algo animador e com propostas de possibilidades, a pessoa não consegue acreditar, porque ela está tão envolvida no pessimismo, está tão envolvida em crenças que deixam ela estacionada no mesmo lugar, aí é difícil, né? O Diego está falando lá, esse movimento de ajuda do grupo é muito bom e poderoso. Sim, sim. O grupo faz esse movimento bonito, né? De impulsionar e que as pessoas comecem a adquirir força, sabe? Então eu quero falar para vocês aqui. É possível voltar a dirigir? Sim, é possível. Lá no meu webinário eu vou contar algumas coisas que vale a pena você escutar, vale a pena você conferir e a gente vai mostrar um caminho de possibilidades, né? E eu tô bem feliz mesmo, porque a gente tá conseguindo alcançar pessoas de vários pontos do Brasil, não só de Curitiba, e isso é ótimo, Eu recebi uma mensagem de WhatsApp há uns dias atrás, falando assim, puxa, Noêmia, que pena que você tá em Curitiba. Nossa, eu tô em São Paulo. Eu queria tanto a tua ajuda. Eu falei para ela, calma, porque eu estou lançando aí uma nova metodologia, uma nova estratégia e você vai gostar. Então vem comigo. Não se aparte de mim, eu disse para ela. Gruda em mim aí. Fica me seguindo para essa novidade. Daí eu convidei para o webinar, ela já está aí também, inscrita, e aí ela vai poder conhecer todas as novidades que estão surgindo. E eu quero falar para vocês também, vocês devem, com certeza, conhecer alguém. Um amigo, uma vizinha, uma prima, uma parente próxima, sei lá, que também passa por essa dificuldade, tá? Convide. O link está na bio, gente. Pede para a pessoa entrar lá, vai lá no Insta, acha lá o link e se inscrevam, é gratuito, tá? E não percam. Vamos lá. Eu deixei a caixinha de perguntas aberta. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer aqui agora, aproveitem que esse é o momento. Estou aqui à disposição para responder para vocês. Vamos ver se aparece.
Parece-me que não, eu tô ganhando um monte de coraçãozinho, que bacana. Isso é muito bom. Gente, eu creio que não, até porque devem ter muitas perguntas lá no WhatsApp do grupo, né? Então eu vou para lá agora, vou responder. E eu quero dizer obrigado por vocês estarem aqui, gratidão mesmo pelo tempinho dispensado para me ouvir. Amanhã às 11 eu estou de volta com um novo tema, tá bom? E a gente vai se vendo por aí. Obrigada e um grande abraço. Até amanhã.